Amigos do JPDV, estamos iniciando mais um programa da Cruz Vermelha Brasileira, filial em Montenegro. Hoje vamos ter um bate-papo aí com o Dr. Mário do Canto. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Sua formação, para informar os nossos amigos aí do programa, sua formada é clínico geral? Isso, me formei na UFSM, mas sou clínico geral. Clínico geral. Hoje nós vamos falar sobre diabetes. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa doença. A gente gostaria de saber o que é a diabetes. O que é diabetes? Bom, diabetes é uma doença caracterizada por excesso de glicose no sangue. Glicose é o açúcar que a gente tem no sangue, né, que se chama glicose. Quando está acima dos limites normais, a gente chama de diabetes. Os tipos de diabetes, são vários tipos? São vários tipos. Na verdade, o diabetes é uma síndrome que tem várias doenças sobre esse nome, né? A gente tem o tipo 1, que é o autoimune, quando as defesas atacam o próprio pâncreas, causando uma destruição na produção de insulina. É o tipo 2, que é o mais comum, né? Que 90% dos adultos é o tipo 2, que tem características genéticas, junto com alimentação inadequada, excesso de peso, sedentarismo, todos os fatores, uso de gordura saturada, tudo junto, né, leva ao diabetes tipo 2. E tem tipos específicos, que nem o gestacional, que dá em mulheres grávidas, né? Tem o tipo por pancreatite crônica alcoólica, né, que é o diabetes por álcool, e outras doenças genéticas mais raras que causam diabetes, além de uso de remédios, drogas e outras coisas, hepatite C, por exemplo, C e B podem causar diabetes também e outros tipos. Muitas pessoas têm dúvidas em relação aos exames quando é feito, exames de glicemia. Às vezes está acima de 100 mg decilitro. As pessoas estão com diabetes ou não? Na verdade, o valor normal em jejum é de 70 a 99. Então, acima de 100 está alterado. Mas para a gente chamar a doença de diabetes é quando está acima de 126, maior ou igual a 126 em jejum. Aí é diabetes. Então, entre 100 e 126 a gente chama de pré-diabetes. É um alerta, já entra em alerta. Exatamente, é um risco bem aumentado de virar diabético, mas a pessoa está no meio do caminho, ainda não chegou lá, mas tem que se cuidar, né? Quais são os sintomas quando as pessoas têm diabetes? Sintomas? Na verdade, a grande maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum. Uma grande maioria só vai descobrir quando tem alguma complicação, né, tipo visual ou na circulação, ou quando faz o exame de rotina, que é muito comum, né? O pessoal vai lá fazer a dosagem de colesterol, coisa e tal, mede a glicose junto e vê que está alta, e daí descobre. Mas, eventualmente, a gente pega alguns pacientes que vão ter sintomas quando está em um excesso muito grande de glicose, que daí tu vai ter perda de peso, a gente vai ter perda de urina muito grande, né? Porque a glicose sai pelos rins e puxa água junto. Então, excesso de urina e muita sede. Então, a pessoa vai, né? Tanto que o nome diabetes vem de sifão. Sifão é aquele aparelho que entra água de um lado e sai do outro, né? Só brinca, claro. Às vezes eu tomo água e já está saindo por baixo, né? A pessoa toma litros e litros de água e urina muito também. Então, esse é o principal sintoma quando está muito grave a doença. Interessante. Para diagnosticar sobre o diagnóstico de diabetes, como a gente deve realizar o diagnóstico? O diagnóstico tem, na verdade, 3 maneiras de se fazer o diagnóstico, né? A primeira foi o que eu falei antes, que é a glicose de jejum acima de 126. A segunda é quando a gente faz um teste de tolerância à glicose. A pessoa toma um copo de suco com açúcar e vai medir 2 horas depois, e se passa de 200 também é diabetes, né? Ou seja, na verdade, se passou de 200 é diabetes, tá? Uma glicose, por acaso, também, a pessoa lá pelo meio da tarde está sentindo mal, vai fazer uma glicose e está acima de 200, já é diabetes, né? Porque a pessoa normal nunca passa de 200. Essa é outra forma. E a terceira forma seria, então, na verdade, um exame que se chama hemoglobina glicosilada, que é um exame de sangue que mede quantos por cento tem de açúcar nos glóbulos vermelhos. Até 6% é normal, acima de 6,5%, 6,5% é considerado diabetes. Sobre o tratamento correto de diabetes. O tratamento de diabetes
Geralmente, a gente tenta tratar de uma maneira multidisciplinar, né? Com além do médico, nutricionista e outros profissionais que possam colaborar. Professor de educação física, o ideal seria ter uma equipe mais completa. Mas por quê? Porque o tratamento não é só remédios, né? Eu digo assim, eu falo com o pessoal do grupo de diabetes, que a gente tem um grupo há muitos anos na prefeitura, que o tratamento são 4 remédios, no caso. O primeiro remédio é uma alimentação correta, saudável, balanceada, natural. Isso a alimentação do diabetes é um mundo à parte, na verdade. Diabetes deveria ter uma alimentação saudável como todo mundo, né? Não uma alimentação diferente, então, mas correta. Segundo remédio é o exercício físico, porque não adianta, eu brinco com o pessoal, não adianta botar uma gasolina de boa qualidade no carro e o carro ficar parado, não vai queimar a gasolina, ou seja, para queimar aquela glicose tem que exercitar o músculo, né? Então tem que fazer exercício físico diariamente, então é essencial, senão a pessoa não vai melhorar o diabetes. Eu até falo que a única maneira de abrir a portinha do músculo fora a insulina é o exercício, né? Porque quem queima a glicose que a gente do alimento é a musculatura, e os músculos, para puxar essa glicose, ou é com insulina ou é com exercício. É por isso que o exercício é tão importante. Terceiro remédio daí são comprimidos, né? A gente tem vários comprimidos que se usam, né? Mas esses comprimidos têm um efeito moderado, assim, e eles também têm um tempo de ação, né? Uma boa parte desses remédios tem uma eficácia aí de 3, 4 anos, depois vão perdendo sua eficácia. E o quarto então, remédio é a insulina. Na verdade, a gente vai estar repondo, não é bem um remédio, é uma reposição do hormônio que está faltando. Sim. Eu brinco com o pessoal que quem tem deficiência de hormônio da tireoide, toma seu hormônio tranquilamente e fica um comprimido. Quem tem deficiência do hormônio do pâncreas, que é a insulina, não toma o remédio tão fácil porque é injeção. A diferença dos hormônios é que um é comprimido e o outro é injeção. Então, acho que tem muito medo da insulina por ser injetável. Sim. Mas esses são os 4 principais tratamentos. Um meio mais inteligente, sim, para realizar a prevenção de diabetes, para se prevenir. A prevenção da alimentação, né? Da alimentação. A prevenção de diabetes, assim, tem estudos que mostram que paciente com pré-diabetes, né, aquele paciente que está ali entre 100 e 126, que aí não é diabetes, então fizeram um trabalho que na prevenção eles deram remédio e fizeram um grupo controle, que era um tratamento assim. O médico só orientava, cuida da alimentação, para de comer doce, aquela coisa básica. E o terceiro grupo, então, era um grupo de mudança intensiva de vida, que é o que era. O pessoal fazia academia supervisionada com o professor, ia no nutricionista e tinha que atingir a meta de peso de perda de 5% ou mais de 5 ou 7% de peso. Bom, aqueles que tiveram um grupo normal, controle, tantos viraram diabéticos. Aqueles que tinham tomado remédio diminuiu em 30%, então o remédio protegeu em 30%. E aqueles que faziam exercício supervisionado e emagreceram 5% do peso, diminuiu em 58% o risco de virar diabético. Ou seja, o exercício e a alimentação e a perda de peso, em quem está fazendo peso, foi mais eficaz do que o remédio. Então a prevenção é diretamente ligada à alimentação correta, ao exercício e evitar fatores tipo álcool que causam diabetes. Então orientamos nossos amigos a começar a realizar bastante exercícios físicos, frequentar academias e bastante esporte, né? Exatamente. Isso aí. Então até a próxima, pessoal.